Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o 8º ano, conteúdo de ângulos e classificação de ângulos. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar. Primeira questão, exercício 1. Observe aí o que ele diz. Observe os ângulos apresentados na imagem para responder as perguntas a seguir. Então aqui nós temos um conjunto aí de ângulos, certo? E eu quero classificar esses ângulos, né, de acordo em relação à sua medida. Você lembra? Nós temos os ângulos agudos, obtusos, raso, né, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e assim por diante. Então vamos analisar a primeira pergunta. Qual deles é um ângulo raso? Professor, o que é um ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo, né, de meia volta, é um ângulo de 180 graus. Então a gente vai observar esse conjunto de ângulos aí, e vamos escolher, na verdade, né, achar aquele que mede 180 graus. Você pode resolver esse exercício usando um transferidor, obviamente, né, porque alguns ângulos aí, por exemplo, o ângulo PAV, ele é um ângulo reto, né, mas você precisa verificar. Bom, o que é um ângulo de meia volta, né? Justamente o nome já sugere, é a metade de uma volta. Então observe o seguinte, o ângulo RHB, aqui no canto esquerdo da sua imagem, você pode observar aqui, ó, ele é um ângulo raso. Por quê? Porque ele é um ângulo de meia volta e, além disso, esse detalhe é importante, gente, as setinhas, elas estão na mesma direção, porém elas estão em sentido contrário. Então, nesse caso aí, a setinha já deu meia volta. Então, o ângulo RHB, ele é um ângulo de 180 graus. Professor, e o ângulo ZWX, né? Aqui no meio aqui, ó, observe aqui que ele também parece que é um ângulo, né, de 180 graus. Mas nesse caso ele não é um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque as setinhas estão no mesmo sentido, indicando que é um ângulo nulo, ou seja, a setinha não deu meia volta. Então nesse caso aí nós temos somente um ângulo raso, que é o ângulo RHB. Pergunta B, quais são os ângulos retos? Aí você deve lembrar que os ângulos retos são aqueles ângulos que medem 90 graus. Bom, o primeiro ângulo reto que você facilmente vai identificar aí é o ângulo NFC. Por quê? Porque ele lembra, né, um pedaço de um quadrado, e você lembra que quando a gente quer representar um ângulo de 90 graus, a gente faz um quadradozinho nele, né? Então, o ângulo NFC é um ângulo de 90 graus. Um outro ângulo aí não tão óbvio, mas que também mede 90 graus, né, seria o ângulo PAV. Professor, eu não consigo identificar porque que esse ângulo ele mede 90 graus. Nesse caso aqui, observe que nós estamos em cima de uma malha quadriculada, certo? Formada por quadradinhos. E você lembra que os 4 ângulos internos de um quadrado medem, né, 90 graus. E uma diagonal de um quadrado corta esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ou seja, de 45 graus. Então, aqui no ângulo APV, tanto a diagonal AP como a diagonal AV, né, ela divide cada ângulo de 90 em duas faixas de 45. Então, 45 mais 45 daria 90. É claro que você pode constatar que esse ângulo é reto de maneira mais simples, ou seja, medido com um transferidor. Mas o importante é que o ângulo PAV e o ângulo NFC, ambos são ângulos retos, ok? Vamos agora resolver o item C, a pergunta C. Olha o que ela pede aí. Qual é o ângulo nulo? Bom, eu já adiantei para você qual é a resposta quando eu respondi o item A, né? O ângulo nulo seria justamente o ângulo XWZ. Não se confunda repetindo, tá? Ele não é um ângulo raso, porque as setinhas estão no mesmo sentido, então isso quer dizer que não houve aí meia volta. É um ângulo nulo, ou seja, ele vale 0 graus. Ok? Quais são os ângulos agudos? Pergunto para você, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor do que 90, né? E maior ou igual que 0 graus. Então, veja bem, quais são os ângulos aí que você observa que tem medida menor que 90 graus? Bom, seria o ângulo ETJ, né? Você observa que ele tem medida menor que 90, porque o segmento TE,
não atinge, né, ali uma direção perpendicular com TJ, certinho? O ângulo IOL também mede menos de 90 graus, portanto é um ângulo agudo. Quais são os ângulos obtusos? Os ângulos obtusos são aqueles ângulos, né, que a medida, a abertura deles supera 90 graus. Então, você observando aí, ó, você vai constatar que o ângulo GSM ele é maior do que 90 graus. O ângulo UQD também mede mais de 90 graus, porque você pode observar aí que, no caso, por exemplo, no caso do ângulo UQD, né, o segmento UK, ele em relação a QD é maior do que 90 graus, certo? Próxima questão. Exercício 2. Os ponteiros de um relógio podem ser vistos como duas semi-retas que definem um ângulo. Observando as horas marcadas nos ponteiros dos relógios de abaixo, responda. Vamos lá. Qual a classificação do ângulo apresentado na figura dos ponteiros marcando 3 horas? Bom, quando os ponteiros marcam 3 horas, você observa o seguinte, que este ângulo vale 90 graus, ou seja, vale um ângulo reto. Toda vez que tiver esse quadradinho entre duas semi-retas, entre dois segmentos de reta, sempre vai ser um ângulo reto. Esse ângulo ele vale 90 graus. E observe também que o relógio completo, né, ele é uma volta completa, ou seja, 360 graus. Quando os ponteiros marcam 3 horas, isso quer dizer que nós estamos em 1/4 de uma volta. Bom, 1/4 de 360, né, é o resultado da divisão de 360 para 4, que dá 90. Ou seja, o ângulo A ele mede 90 graus, ele é um ângulo reto. O mesmo raciocínio vai valer, né, para quando a hora ser 9, né, quando nós tivermos 9 horas. Novamente, né, os ponteiros eles formam ali um ângulozinho quadrado, né? Então, 1/4 de uma volta, nós temos aí um ângulo reto também, um ângulo de 90 graus. Qual a classificação do ângulo apresentado na figura dos ponteiros marcando 6 horas? Bom, nesse caso aí, nós podemos ter um ângulo raso ou um ângulo nulo. Professor, como é que eu vou diferenciar? Você vai diferenciar da seguinte forma. Quando o relógio marcar 6 horas, observa que nós já temos meia volta. E além disso, as setinhas dos ponteiros, elas têm sentidos diferentes. Então, nesse caso aí, esse ângulo aí, às 6 horas, entre os ponteiros, vai ser de 180 graus, ou um ângulo raso, ok? Portanto, às 6 horas, os ponteiros formam um ângulo raso, certinho? Exercício 3. O catavento é um brinquedo que pode ser construído de maneira muito fácil e com poucos recursos. Em contato com o vento, é possível fazer suas pás girarem em alta velocidade. Observando o catavento da figura, o que podemos afirmar quanto à medida e classificação sobre o ângulo de rotação existente entre uma pá e a mais próxima? Então vamos lá. Aqui nós temos o catavento, certinho. Observe que essas pás, elas vão sofrer um processo de rotação, né? E ele quer saber qual é o ângulo entre uma e outra, ok? Esse ângulo seria de 45 graus, pois é a metade de um ângulo reto, certinho? E por fim, vamos resolver o exercício 4. Olha o que ele diz aí. A extremidade do ponteiro dos minutos de um relógio analógico percorre uma volta completa, 360 graus, em 60 minutos, ou seja, 1 hora. Entre as 2 horas e as 2 horas e 25 minutos, a extremidade do ponteiro dos minutos executou uma rotação em torno do ponto central do relógio, formando um ângulo que pode ser classificado como. Aí nós temos as opções, agudo, reto, raso ou obtuso. Gente, bora observar aqui a disposição do relógio. Bom, imagine, né, que o ponteiro das horas vai ficar parado e o dos minutos vai se deslocar até 2 horas e 20... até o 5, né, para ser 2 horas e 25 minutos. Gente, observe o seguinte. Observe que o relógio ele é dividido em 12 partes iguais. Então, entre a marcação de 1 hora e da sua hora sucessiva, nós temos 30 graus. Então, quando o ponteiro dos minutos, foi de 12 até as 5, certo? Para formar 2 horas e 25, nós tivemos 30 mais 30, mais 30, mais 30, mais 30.
Ou seja, nós tivemos 150 graus aí de deslocamento do ponteiro dos minutos. Então, nesse caso, 150 é um ângulo maior que 90 graus e, portanto, ele é um ângulo obtuso. Então, a resposta correta seria a letra D. Certinho? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido os conceitos de ângulo, classificação de ângulos. Depois compareça na plataforma Eduque para assistir novamente essa aula, resolver exercícios. Bons estudos e até a próxima.